Eu aprendi a sorrir com o tempo. Não aquele sorriso aberto de quem está feliz, mas o sorriso treinado, usado como ferramenta. Um jeito de dizer, tá tudo bem, quando na verdade, tudo estava desmoronando por dentro. Aos 60 anos, o corpo vira um calendário. Cada dor marca uma estação da vida. Meus joelhos reclamavam quando eu levantava da cama. Meus ombros pareciam sempre carregando algo invisível. E, mesmo assim, eu acordava antes do despertador, porque pai não tem esse luxo de mais 5 minutos. Não quando 2 vidas dependem de você para o dia começar. Eu ia até a cozinha no escuro, evitando fazer barulho. A casa ainda estava dormindo, e por alguns segundos eu gostava daquele silêncio. Era o único momento em que eu podia existir sem performar. Sem ser o homem firme, o pai responsável, a figura que aguenta tudo. Eu colocava a água no fogo, separava os copos, tirava o pão. O cheiro do café subindo era quase uma promessa. Se eu conseguir atravessar essa manhã, eu consigo atravessar o resto. Quando meus filhos apareciam, a casa ganhava cor e ruído. E eu, automaticamente, encaixava o sorriso no rosto, como quem coloca uma máscara bem ajustada. O mais novo vinha ainda com o cabelo bagunçado, arrastando o chinelo. O mais velho carregava no olhar uma pressa de crescer que eu não entendia, e ao mesmo tempo entendia demais. Bom dia, pai, diziam. Bom dia, meus campeões, eu respondia. Eles falavam de escola, de provas, de amigos, de coisas pequenas que para eles eram o centro do mundo. E eu fazia perguntas, ria quando precisava rir, fingia normalidade com a habilidade de quem vem fingindo há anos. Minha mão mexia o açúcar no café enquanto minha cabeça contava contas, parcelas, prazos. Minha boca dizia, vai dar certo. Enquanto por dentro, eu só pensava em como eu estava cansado de prometer. O problema do cansaço é que ele não avisa quando passa do limite. Ele vai se acumulando como poeira em cima de móveis que ninguém limpa. No começo você nem percebe. Depois começa a ver. E quando percebe, já está respirando aquilo. Eu já tinha vivido tempo suficiente para saber que a vida não quebra a gente de uma vez. Ela vai dobrando devagar. Um pouco hoje, um pouco amanhã. Até que um dia você se olha no espelho e percebe que não é mais a mesma pessoa. Só não sabe quando deixou de ser. Eu me lembro de quando eu tinha forças sobrando. De quando eu achava que o mundo era uma estrada reta e que bastava trabalhar duro para tudo se resolver. Trabalhei. Muito. Trabalhei até tarde, trabalhei finais de semana, trabalhei doente. E o que eu ganhei foi um corpo cansado, uma mente inquieta e a responsabilidade de ser o porto seguro de 2 crianças, mesmo quando eu mesmo precisava de abrigo. A pior parte, eu não queria que eles soubessem. Não queria que meus filhos carregassem o peso que eu carregava. Criança não tem que aprender cedo demais que o mundo é duro. Criança tem que acreditar em futuro. E eu fazia questão de alimentar essa crença, mesmo que isso custasse o resto de mim. Quando saíam para a escola, a porta batia e a casa voltava a ficar quieta. E aí o sorriso caía, como se tivesse sido sustentado por cordas que de repente foram cortadas. Eu ficava sozinho na cozinha, com 2 xícaras na pia, o cheiro de café já esfriando, e um aperto no peito que parecia morar ali. Às vezes eu encostava a testa na bancada e respirava fundo, tentando convencer meu corpo de que ainda era cedo demais para fraquejar. Eu não costumava chorar. Homem da minha geração foi ensinado a engolir tudo, a ser firme, a não dar trabalho, a não reclamar. E eu segui esse manual por décadas. O problema é que o que a gente engole não desaparece, só muda de lugar. Vai parar no estômago, na garganta, no peito, vai virar insônia, dor, irritação, silêncio. Vai virar aquela sensação de que você está vivendo, mas não está realmente vivendo. No fim da tarde, eu buscava meus filhos. Eles vinham falando ao mesmo tempo, cada um querendo contar uma história diferente, disputando meu olhar, meu ouvido, minha atenção. Eu tentava dividir meu coração em 2 pedaços iguais para caberem os 2. E ainda sobrava um pedaço pequeno, escondido, que era só cansaço. Em casa, eu ajudava com lição, esquentava comida, fingia paciência quando a minha paciência já tinha acabado antes mesmo do dia começar. E quando conseguia algum tempo livre, eu não descansava. Eu só existia num modo automático,
com a cabeça cheia de ruído, como se meu cérebro fosse uma rádio presa entre duas estações. A noite era o pior horário, não por causa deles, por causa de mim. Depois que meus filhos dormiam, eu apagava as luzes e deixava a casa em silêncio. Eu sentava na sala de frente para a janela e olhava para a rua como se, em algum lugar lá fora, tivesse uma resposta que eu perdi. O relógio fazia o som dele, insistente, como se contasse não o tempo, mas as chances que eu deixei passar. Eu pensava no que eu estava fazendo da minha vida, e pensava no medo que eu tinha de não conseguir continuar. Não era medo de morrer, era um medo mais estranho, mais íntimo, medo de quebrar na frente deles, medo de não ser o pai que eles precisavam, medo de acordar um dia e não ter força nem para sorrir. Naquela noite, especificamente, o ar parecia mais pesado. Não sei explicar. Era como se a casa respirasse diferente. Os barulhos estavam mais nítidos. O rangido do piso, o vento batendo na janela, o som distante de um carro passando. E, ao mesmo tempo, eu sentia como se algo estivesse prestes a acontecer, como se o mundo estivesse segurando o fôlego. Quando fui colocar meus filhos na cama, eu demorei mais. Fiquei alguns segundos a mais olhando para eles dormindo. O mais novo abraçado ao travesseiro, a respiração tranquila. O mais velho de lado, com a testa franzida, como se até dormindo pensasse demais. Eu senti uma coisa apertar dentro de mim, um amor tão grande que quase doía. Passei a mão nos cabelos deles com cuidado, como se aquele gesto pudesse protegê-los de tudo. E pela primeira vez em muito tempo, eu pensei: e quem me protege? Eu me odiei por pensar isso. Pai não deveria pedir proteção. Pai deveria oferecer. Mas eu estava cansado de ser muralha. Cansado de ser o adulto inabalável. Cansado de fingir que não doía. Apaguei a luz do quarto e fechei a porta devagar. Caminhei pelo corredor como quem atravessa uma ponte antiga. Cada passo parecia avisar que algo poderia ceder. No meio do caminho, eu parei. Fiquei parado mesmo, escutando. Silêncio. E então, um som. Não veio de dentro da casa. Veio lá fora. Um barulho curto, metálico, seguido de outro, como se algo tivesse sido derrubado no chão. Eu prendi a respiração, sem perceber. Meu coração bateu forte, daqueles batimentos que parecem se espalhar pelo corpo inteiro. Eu fui até a janela e puxei a cortina só um pouco. E foi nesse instante que a minha vida, do jeito que eu conhecia, começou a mudar. Porque naquela noite, eu não iria apenas sorrir para esconder a dor. Naquela noite a dor finalmente encontraria um jeito de me alcançar, e também um jeito inesperado de me salvar. Fiquei com a cortina presa entre dois dedos, como se aquele pedaço de tecido fosse a única coisa mantendo o mundo do lado de fora longe de mim. A rua estava escura, iluminada apenas por um poste que piscava, cansado como eu. E ainda assim eu vi uma sombra se movendo perto do portão. Meu coração bateu mais forte, não de coragem, de alerta. Aos 60, a gente não corre para o perigo. A gente calcula. E eu calculei rápido. Meus filhos dormindo, eu sozinho, a casa fechada. Talvez fosse um gato, um bêbado, alguém procurando o endereço. Talvez fosse algo pior. O barulho metálico tinha sido claro demais para eu chamar de imaginação. Eu soltei a cortina devagar e me afastei da janela como se o vidro pudesse denunciar minha presença. Peguei o celular em cima do móvel, a tela acendendo no escuro. Pensei em ligar para a polícia, mas hesitei. Não queria parecer ridículo. Não queria dramatizar. Era curioso como eu conseguia ser prudente com coisas pequenas e, ao mesmo tempo, ignorar o desabamento interno há anos. Outro som, agora mais perto. Eu engoli seco e fui até a cozinha. Abri a gaveta do talher e peguei uma faca. Não uma faca de filme, heróica. Uma faca comum, de cortar pão, o tipo de instrumento que não faz ninguém se sentir protegido, mas fazia minhas mãos terem alguma coisa para segurar além do medo. Fui até a porta da frente e encostei o ouvido na madeira. Silêncio de novo. Esse tipo de silêncio não acalma. Ele prepara. Eu destranquei uma das travas, só uma, e abri uma fresta. O ar frio entrou, junto com um cheiro de chuva antiga, como se o céu tivesse decidido chorar em algum lugar distante. Não vi ninguém. Só o portão meio aberto, balançando devagar, fazendo aquele rangido baixo e repetido. Alguém tinha mexido nele. Fechei a porta e respirei fundo.
Minha mente começou a fazer o que sempre fazia, criar explicações para não encarar o que estava evidente. Vento, algum cachorro, deve ter ficado mal encaixado. Mas eu sabia, eu sentia. Aquele pressentimento que eu tinha no peito desde a hora em que apaguei a luz do quarto, agora tinha forma. Peguei a chave e caminhei até a sala outra vez. O corredor parecia mais comprido, como se a casa quisesse me impedir de chegar ao destino. Passei pela porta dos meus filhos e olhei para ela. Trancada, fechada, segura, pelo menos por enquanto. Eu abri a janela da sala só o suficiente para colocar o rosto para fora. Não era corajoso. Era inquieto. Era a mistura amarga de medo com responsabilidade. Eu não podia fingir que não tinha visto. Foi quando eu ouvi. Um gemido. Não era alto. Era um som quebrado, pequeno, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho e falhando. O tipo de som que não combina com rua vazia. O tipo de som que faz o corpo reagir antes da mente decidir. Eu fechei a janela, guardei a faca em cima do móvel e peguei uma lanterna velha que eu mantinha num armário, dessas que quase ninguém usa até precisar. A luz amarelada acendeu fraca, mas acendeu. Já era alguma coisa. Abri a porta de novo, desta vez com mais cuidado. O portão continuava entreaberto. Eu caminhei até ele devagar, os pés pesados, o frio subindo pela panturrilha. A rua parecia segurar a respiração comigo. Quando cheguei ao portão, empurrei mais um pouco. E então vi. No canto, entre o muro e uma planta que eu nunca cuidei direito, havia alguém encolhido. Uma pessoa pequena, deitada de lado, com o braço abraçando o corpo como quem tenta impedir que a dor escorra para fora. A luz da lanterna tremeu na minha mão. Ei! Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Você tá bem? O corpo se mexeu. Um rosto virou de leve na direção da luz. Eu vi olhos. Olhos assustados, cansados, molhados. O cabelo grudado na testa. A pele pálida demais. Era uma mulher. E não era jovem. Devia ter 50 e poucos, talvez mais. O tipo de rosto que a vida vai endurecendo com o tempo, mas ali estava rachado de medo, aberto, humano. Ela tentou falar, mas a voz não saiu de primeira. Por favor. Ela conseguiu sussurrar, como se cada palavra fosse uma escada. Não chama ninguém. Eu só preciso... Ela parou, respirou, e eu vi que estava tremendo. Não era só frio. Era pânico, exaustão, alguma coisa que vinha de longe. Eu deveria ter fechado o portão. Eu deveria ter pensado nos meus filhos primeiro. Eu deveria ter dito, não posso ajudar, e voltado para dentro. Mas eu não fiz. Porque naquele instante, olhando para aquela mulher encolhida, eu me vi. Não no corpo, não na história, no estado. Eu reconheci o jeito de alguém que está segurando tudo por dentro para não desabar em público. Eu reconheci aquele tipo de desespero silencioso, o mesmo desespero que eu escondia atrás de sorrisos. Você tá machucada? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela balançou a cabeça, mas o gesto pareceu mais uma tentativa de negar o mundo do que uma resposta. A mão dela tremia quando tentou se apoiar no chão. Foi aí que eu percebi. No braço dela havia marcas roxas, sombras recentes na pele. Não era queda, não era tropeço, era mão. Meu estômago revirou. Eu senti raiva. E senti uma raiva diferente daquelas que eu sentia com o mundo. Uma raiva antiga, feita de injustiça e impotência. Uma raiva que acorda o que a gente tem de mais humano. Quem fez isso? Minha pergunta saiu mais dura do que eu planejava. Ela fechou os olhos como se a pergunta a ferisse mais do que o roxo. Eu não posso... Ela sussurrou. Eu só preciso... ficar um pouco. Eu não tenho para onde ir. Eu fiquei parado, segurando a lanterna, com o portão aberto, e a noite inteira olhando para mim. Lá dentro, meus filhos dormiam. Aqui fora, alguém pedia ajuda com a voz de quem já tinha pedido ajuda muitas vezes, e ninguém tinha escutado. Eu senti meu peito apertar de um jeito diferente. Não era só medo. Era decisão. Era aquele momento raro em que a vida te coloca numa encruzilhada sem aviso e diz: agora é com você. Eu respirei fundo e me abaixei, mantendo uma distância respeitosa,
como quem não quer assustar mais do que já está assustando. Olha, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. Eu tenho filhos aqui. Eu não posso deixar você entrar sem entender o que está acontecendo. Mas eu também não vou te deixar aí. Ela abriu os olhos de novo com aquela mistura de vergonha e esperança. Eu juro, eu não vou fazer nada, disse, e a voz falhou no fim. Eu tô fugindo? A palavra fugindo caiu no ar como pedra. Fugindo de quê? De quem? Eu olhei ao redor da rua. Nada. Só o poste piscando e o silêncio, que de repente pareceu ameaçador. Porque se ela estava fugindo, alguém poderia estar procurando. E então, ao longe, um som novo apareceu. Motor. Um carro vindo devagar demais. Eu senti a nuca gelar. A mulher também ouviu. O corpo dela encolheu mais, como se quisesse virar parte do chão. Ela sussurrou. E o medo na voz dela respondeu tudo antes da frase terminar. Eu apaguei a lanterna instintivamente. Ficamos no escuro por um segundo que pareceu longo demais. O carro se aproximou. Devagar. Como quem procura alguma coisa. E eu entendi, com uma clareza fria, que aquela noite não tinha vindo só para me assustar. Tinha vindo para me testar. Eu pensei nos meus filhos. Pensei no homem que eu queria ser para eles. Pensei no homem que eu tinha sido até ali. O homem que sorria para esconder a dor e evitava conflito para sobreviver. E mesmo tremendo por dentro, eu tomei uma decisão. Segurei o portão com uma mão, estendi a outra para ela e sussurrei, quase sem voz. Vem, agora. Ela hesitou por um fio de segundo e agarrou minha mão como quem agarra uma última chance. E quando eu fechei o portão atrás de nós, o carro já estava quase em frente à minha casa. Fechei o portão com cuidado, controlando o rangido como quem segura um grito. A mão dela ainda estava presa à minha. Fria demais, trêmula demais. Eu senti o peso daquela escolha no mesmo instante em que o trinco encaixou. Não havia mais e se. Não havia volta elegante. A decisão estava feita, e decisões feitas à noite costumam cobrar caro. O carro diminuiu ainda mais a velocidade. Eu apaguei todas as luzes externas com um gesto rápido e puxei a mulher para perto da parede da casa. Ficamos ali, imóveis, respirando baixo, como duas crianças escondidas depois de uma travessura que passou do limite. O motor ronronava devagar, irritantemente devagar, como se o motorista tivesse todo o tempo do mundo. Meu coração batia forte demais. Pensei nos meus filhos dormindo a poucos metros dali, alheios ao fato de que o mundo estava batendo à porta deles sem pedir licença. Pensei em como eu tinha passado a vida inteira tentando evitar conflitos, e agora estava no meio de um, escolhido não por coragem, mas por humanidade. O carro parou, exatamente em frente à minha casa. A mulher ao meu lado levou a mão à boca para conter um soluço. Eu senti o corpo dela enrijecer, como um animal acuado. Não precisei perguntar quem era. O silêncio respondeu. A porta do carro se abriu. Um homem desceu. Os passos dele no asfalto eram firmes, seguros, como de alguém acostumado a ser obedecido. Ele ficou parado por alguns segundos, olhando ao redor. Mesmo no escuro, eu sentia o olhar dele varrer a rua, medir as casas, pesar possibilidades. Eu sei que você está aí. A voz dele cortou a noite. Baixa, controlada, perigosa. Isso não precisa ficar feio. Meu estômago se revirou. Ele deu alguns passos em direção ao meu portão. Eu me coloquei um pouco à frente da mulher sem perceber. Não era heroísmo. Era instinto antigo, quase esquecido, aquele que diz, se alguém vai apanhar, que seja eu. Você sempre faz isso, continuou o homem. Sempre acha que pode fugir. Não pode. A mulher tremeu mais forte. Eu senti a raiva subir, quente, desordenada. Uma raiva diferente daquela que eu sentia da vida. Essa tinha endereço. Tinha voz. Tinha causa. Aqui não, eu disse, antes mesmo de decidir falar. Minha própria voz me surpreendeu. Saiu rouca, mas firme. O homem parou. Como é? Ele perguntou, virando o rosto na minha direção. Aqui não, repeti. Vai embora. Houve um silêncio pesado. O tipo de silêncio que antecede coisas ruins. Ele riu de leve, um riso curto,
sem humor. O senhor não sabe do que está se metendo, disse. Isso é assunto meu. Não mais, respondi. Ele deu um passo à frente. Eu dei outro também, sentindo o frio da noite entrar pela sola do sapato e subir pelas pernas. Meus joelhos doeram, me lembrando da idade, mas eu fiquei. Não porque eu me achasse forte, mas porque naquele momento recuar significava algo pior do que dor. Eu chamo a polícia, falei. Foi blefe. Eu não tinha o celular na mão, mas ele não sabia. O homem me encarou por longos segundos. Os olhos dele brilharam de raiva, mas também de cálculo. Pessoas assim sempre calculam, avaliam risco, medem consequências. Isso não acabou. Ele disse por fim, recuando devagar. Você está comprando um problema. Talvez, respondi. Mas hoje não. Ele entrou no carro, bateu a porta com força e arrancou, os pneus cantando baixo no asfalto. O som foi se afastando até virar só mais um ruído da cidade. Só então eu percebi que estava prendendo a respiração. Quando o silêncio voltou, ele não trouxe alívio imediato. Trouxe tremor. Minhas mãos começaram a sacudir, como se o corpo finalmente tivesse permissão para sentir o que segurou antes. Eu me apoiei na parede. Ele vai voltar, a mulher disse, quase inaudível. Não hoje, respondi, mais para mim do que para ela. Levei-a para dentro. Fechei a porta com cuidado, trancando 2 vezes. A casa parecia diferente agora, como se tivesse aceitado uma nova história dentro dela sem pedir minha opinião. Acendi apenas a luz da cozinha, fraca, suficiente para enxergar sem denunciar nossa presença. Ela se sentou à mesa devagar, como quem pede desculpa por ocupar espaço. Eu coloquei um copo d'água à frente dela. As mãos dela tremiam tanto que metade da água caiu antes de chegar à boca. Obrigada, disse, depois de beber. O senhor não tinha obrigação nenhuma. Eu sei, respondi. Mas você também não tinha obrigação de passar por isso. Ela baixou os olhos. O silêncio entre nós não era desconfortável. Era pesado de coisas não ditas. Depois de alguns segundos, ela respirou fundo. Meu nome é Helena. Eu sou o Augusto. Ela assentiu, como se aquele detalhe importasse mais do que parecia. Olhou ao redor, reparando na casa simples, nos desenhos colados na geladeira, nas mochilas encostadas na parede. Seus filhos? Começou. Estão dormindo. Respondi rápido. E vão continuar. Ela engoliu seco. Eu não queria envolver ninguém. Nunca quero. Ninguém quer, eu disse. Mas às vezes a gente não escolhe. Ela puxou a manga da blusa devagar, revelando mais marcas, algumas antigas, amareladas. Não precisei perguntar. As respostas estavam ali, escritas na pele. Eu fiquei anos, ela disse. Anos tentando consertar alguém que só sabia quebrar. Eu reconheci aquela frase. Não nas palavras, mas no sentimento. Quantas vezes eu também tinha tentado consertar coisas quebradas às custas de mim mesmo. Por que hoje? Perguntei. Ela respirou fundo antes de responder. Porque hoje ele passou do limite, disse. E porque hoje eu levei isso comigo. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope amassado. Colocou sobre a mesa como se fosse algo perigoso. O que é isso? Perguntei. A razão pela qual ele vai voltar, respondeu. E a razão pela qual eu não posso mais fugir sozinha. Eu não abri o envelope. Ainda. Mas senti o peso dele atravessar a mesa, atravessar a noite, atravessar minha vida organizada em sobrevivência. Lá no corredor, um barulho. Eu congelei. Um passo pequeno, depois outro. A porta do quarto abriu devagar. Pai! A voz do meu filho mais velho saiu sonolenta. Tá tudo bem? Eu me levantei rápido, o coração disparando de um jeito novo. Um jeito que misturava medo e algo que eu quase não reconhecia mais. Coragem. Tá sim, eu disse indo até ele e colocando a mão em seu ombro. Volta a dormir. Ele me olhou por um segundo a mais do que o normal. Talvez tenha visto algo diferente em mim. Talvez tenha sentido que aquela noite não era igual às outras. Boa noite, pai. Boa noite, filho. Quando ele voltou para o quarto, eu fiquei ali parado, respirando fundo. Eu sabia. A partir daquele momento, nada mais seria simples. Voltei para a cozinha.
Helena me olhava com uma mistura de culpa e gratidão. Desculpa, ela disse. Não peça. Respondi. Ainda não sabemos o preço. Olhei para o envelope sobre a mesa. Amanhã, continuei, a gente vê o que isso significa. Hoje a gente sobrevive. Ela assentiu. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo diferente do cansaço. Senti que aquela noite não tinha vindo apenas para me testar. Tinha vindo para me acordar. Eu não dormi. Fiquei sentado à mesa da cozinha por horas, encarando o envelope como se ele pudesse se abrir sozinho e despejar respostas no ar. Helena acabou adormecendo no sofá, exausta demais para manter o corpo acordado. Eu a cobri com uma manta fina e apaguei a luz da sala, deixando apenas o abajur da cozinha aceso. Aquela luz amarela virou sentinela da noite. O envelope continuava ali, fechado. Há coisas que a gente sabe que vão mudar tudo, mesmo antes de abrir. O problema não é a curiosidade. É o medo de confirmar o que o corpo já pressente. Aos 60 anos, eu tinha aprendido a reconhecer esse tipo de medo. Ele não grita, não corre, não se esconde. Ele senta ao seu lado e espera. Levantei para conferir as portas, trancas, janelas, fechadas. O corredor, silencioso. Passei pelo quarto dos meus filhos e fiquei alguns segundos parado, observando-o subir e descer do peito deles. Dormiam profundamente, protegidos pela ignorância que só a infância tem. Pensei em como eu faria qualquer coisa para manter aquela paz intacta. Voltei para a cozinha. Sentei. Abri o envelope. Dentro havia papéis dobrados, gastos de tanto serem manuseados. Não eram muitos, mas o peso deles parecia desproporcional. O primeiro era um boletim de ocorrência. O nome de Helena aparecia ali, junto com datas, horários, descrições frias de coisas quentes demais para caber em palavras oficiais. Lesão corporal, ameaça, reincidência. O segundo papel era um laudo médico, fotos anexadas. As mesmas marcas que eu tinha visto na pele dela agora estavam congeladas no papel, enquadradas, numeradas. A violência perde o rosto quando vira documento, e ainda assim, dói mais. O terceiro papel me fez fechar os olhos. Uma notificação. Ela tinha denunciado. De verdade. Não só naquela noite. Meses atrás. E o homem, ele, tinha sido intimado. Tinha prazo para se afastar, para cumprir medidas, para não chegar perto. E tinha ignorado tudo. No fundo do envelope, um pendrive pequeno, comum, desses que a gente esquece no fundo da gaveta. Não precisei de muito esforço para entender. Provas, vozes, vídeos. Alguma coisa que, se viesse à tona, não permitiria mais retorno. Foi aí que a responsabilidade deixou de ser abstrata. Eu não estava apenas oferecendo abrigo a alguém em fuga. Eu estava, sem perceber, me tornando parte de algo que tinha consequências reais, legais, perigosas. Para mim, para os meus filhos. Guardei tudo de volta no envelope e o empurrei para longe, como se distância física pudesse aliviar o peso moral. Levantei e fui até a janela. O céu começava a clarear em um tom indeciso, aquele azul sujo que antecede a manhã. Um novo dia se anunciava sem pedir permissão, como todos os outros. Atrás de mim, ouvi um movimento. Helena estava acordada, sentada no sofá, abraçando os joelhos. Os olhos dela estavam inchados, mas atentos. Ela sabia. Não precisava perguntar. Você abriu, disse. Abri. Houve um silêncio respeitoso. Não era constrangimento, era cuidado. Eu entendo se você quiser que eu vá. Ela falou. De verdade. Eu já causei problemas demais. Você causou sobrevivência. Respondi, antes de pensar. Ela me olhou, surpresa. Depois, os ombros dela cederam um pouco, como se aquela frase tivesse tirado alguns quilos invisíveis de cima dela. Ele não vai parar, ela disse. Quando percebe que perdeu o controle, ele piora. Eu sei, respondi. E eu sabia mesmo. Não por experiência direta, mas por observar o mundo, por ouvir histórias demais repetidas com finais parecidos. Eu não queria envolver seus filhos. Ninguém nunca quer. Falei. Mas eu não vou fingir que isso não importa.
Sentei à mesa de novo, mantendo o envelope entre nós. Não como ameaça, mas como verdade. A gente vai fazer isso direito, continuei. Sem impulsos, sem bravata, sem virar herói de nada. Ela assentiu devagar. O que isso significa? Respirei fundo. Eu estava cansado, mas havia uma clareza estranha ali, uma lucidez que o medo às vezes traz. Significa que hoje você fica, eu disse. Come, descansa. Depois, quando o dia estiver de pé, a gente vai procurar ajuda. Oficial, apoio, gente que sabe lidar com isso melhor do que nós dois sozinhos numa cozinha. E se ele aparecer? Aí a gente age, respondi. Do jeito certo. Ela mordeu o lábio. Você não tem obrigação. Eu sei, repeti. Mas eu escolhi. A palavra ficou no ar. Escolhi. Havia anos que eu não sentia isso com tanta clareza. A vida tinha virado uma sequência de reações, não de decisões. E de repente, ali estava eu, escolhendo de novo. Não porque fosse fácil, mas porque era necessário. O barulho de passos no corredor nos interrompeu. Meus filhos acordavam. O dia não esperaria a gente se organizar emocionalmente. Pai? O mais novo apareceu, esfregando os olhos. Quem é ela? Helena se levantou rápido, nervosa. Eu me antecipei. Essa é a Helena, disse com calma. Ela vai ficar aqui um pouco. Ele olhou para ela, curioso, sem julgamento. Crianças têm essa habilidade rara de aceitar antes de suspeitar. Ela tá triste. Ele concluiu, com a lógica simples de quem sente mais do que analisa. Helena engoliu seco. Um pouco, ela respondeu. A gente tem pão? Ele perguntou, mudando de assunto como só criança consegue. Tem, eu disse. Vai lavar o rosto. Quando ele saiu, Helena me olhou com os olhos cheios. Ele percebeu. Eles sempre percebem, respondi. Só não sabem dar nome. O mais velho apareceu logo depois, mais atento, mais cauteloso. Cumprimentou Helena com um aceno tímido e foi direto para a mesa. Observei os dois, pensando em como aquela casa simples, cansada, estava prestes a ser atravessada por algo grande demais para seus cômodos pequenos. Preparei o café da manhã como sempre. Pão, café, leite. Normalidade como estratégia. Enquanto eles comiam, Helena ficou em silêncio, sentada um pouco afastada, como se não quisesse invadir aquele ritual. Você também pode comer, eu disse. Ela hesitou, depois pegou um pedaço de pão. As mãos ainda tremiam, mas menos. Quando meus filhos saíram para a escola, a casa voltou a ficar quieta. Um silêncio diferente do da noite. Um silêncio que pede decisões. Eu peguei o envelope de novo. O que tem aí? Comecei. É sério. Mas não é o fim. É o começo. Ela assentiu. Eu sei. Eu só não queria começar sozinha. Eu entendi aquilo mais do que gostaria. Você não vai, respondi. Do lado de fora um carro passou. Normal. Rápido. Indiferente. O mundo seguia. Mas dentro daquela casa, eu sentia que algo tinha mudado de eixo. Não era só a história de Helena, era a minha também. O homem que sorria para esconder a dor tinha aberto a porta, e agora teria que aprender a sustentar o que deixou entrar. Hoje, eu disse guardando o envelope na gaveta mais funda. A gente enfrenta o dia. Amanhã, a gente enfrenta o resto. Helena respirou fundo. E pela primeira vez desde que eu a vi no chão da rua, ela sorriu. Pequeno, frágil, mas verdadeiro. O dia começou como se nada tivesse acontecido. Esse foi o detalhe mais perturbador. O sol entrou pela janela da cozinha com a mesma naturalidade de sempre, iluminando a mesa simples, as migalhas de pão, a xícara esquecida. A vida tinha essa crueldade. Continuar. Mesmo quando algo dentro da gente tinha sido deslocado do lugar durante a madrugada. Helena estava sentada perto da janela, segurando a caneca com as duas mãos, como se o calor ajudasse a mantê-la inteira. Eu observava em silêncio, tentando entender quando exatamente eu tinha assumido aquele papel. Não o de salvador. Eu rejeitava essa palavra. Mas o de alguém que não podia mais fingir que o mundo terminava no próprio cansaço. Você dormiu alguma coisa? Perguntei. Um pouco, respondeu.
O suficiente para não cair em pé. Assenti. Eu também estava nesse estado, funcionando por obrigação, não por descanso. Meu corpo doía mais do que o normal, como se tivesse envelhecido alguns anos numa única noite. Ainda assim, havia algo novo ali. Um tipo de alerta diferente da exaustão. Uma presença. O telefone tocou. O som atravessou a casa como um estalo. Helena sobressaltou-se. Eu me levantei devagar, sentindo o peso da idade nos joelhos, e atendi. Augusto? Era a voz da diretora da escola. Só confirmando se está tudo bem. Seu filho saiu um pouco mais quieto hoje. Tá tudo bem. Respondi rápido demais. Só uma manhã diferente. Desliguei e fiquei alguns segundos olhando para o celular como se ele pudesse tocar de novo e desmentir minha resposta. Não era mentira. Mas também não era verdade inteira. Ele pode aparecer. Helena disse, quebrando o silêncio. Durante o dia. Ele já fez isso antes. Aqui? Perguntei. Em outros lugares. Respondeu. Trabalho, casa de amiga, mercado. Quando acha que ninguém vai interferir. Respirei fundo. A luz do dia não tornava aquilo mais seguro. Tornava mais exposto. Então a gente não espera. Eu disse. A gente se mexe. Peguei o envelope da gaveta e coloquei dentro da mochila velha que eu usava desde sempre. Não por descuido. Por costume. Coisas importantes sempre couberam ali. Documentos, remédios, a vida organizada em sobrevivência. Vamos sair, continuei. Resolver o que dá para resolver. Helena hesitou. E seus filhos? Estão na escola. E lá estão mais protegidos do que aqui, hoje. Não era uma decisão confortável, mas decisões raramente são. Saímos juntos. A rua parecia igual a de sempre, e isso me irritava. Queria algum sinal externo de que algo tinha mudado. Mas o mundo não costuma cooperar com nossas narrativas internas. As pessoas passavam, conversavam, reclamavam do trânsito. Ninguém sabia que eu carregava na mochila um pedaço de violência organizada em papel. No caminho, Helena falou pouco. Eu também. O silêncio entre nós já não era constrangido. Era estratégico. Cada um economizava energia para o que viria. No prédio público, o ar era pesado de histórias acumuladas. Pessoas esperando. Olhares baixos. O tipo de lugar onde ninguém está por vontade própria. Helena segurou meu braço por um segundo antes de entrarmos. Um gesto pequeno, quase imperceptível. Obrigada, ela disse baixo. Eu assenti. Palavras demais só atrapalham quando o peso é grande. Lá dentro, tudo foi lento. Preenchimento de formulários. Repetição de fatos. Datas que doem ao serem lembradas. Eu observava Helena enquanto ela falava, notando como a voz dela mudava quando descrevia certas cenas. Não chorava. O choro já tinha sido gasto antes. O que restava era firmeza cansada. Quando saímos, já era quase meio-dia. Ele vai saber, ela disse. Sempre sabe. Talvez, respondi. Mas agora tem mais gente sabendo também. Paramos num café pequeno. Nada especial. Precisávamos comer. Sentamos perto da porta. Hábito antigo meu. Helena mexia o açúcar sem colocar no café, repetidas vezes, como se precisasse manter as mãos ocupadas. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Pode. Por que você fez isso? Perguntou. De verdade. Eu pensei antes de responder. Não queria uma frase bonita. Queria a verdade possível. Porque eu passei tempo demais vivendo no automático, disse. E ontem à noite, alguma coisa quebrou. Ou talvez tenha se consertado. Ainda não sei. Ela assentiu, como quem entende sem precisar concordar. Quando voltamos para casa, o portão estava fechado. Intacto. A rua normal. Mas eu senti antes de ver. Um papel dobrado, preso com fita no muro. Meu estômago afundou. Fica aqui, eu disse, segurando Helena com o braço. Aproximei-me devagar. O papel tinha sido colocado ali com cuidado. Não era ameaça escrita em letras grandes. Era algo mais sutil, mais cruel. A gente conversa depois. Sem assinatura. Não precisava. Arranquei o papel e amassei na mão. Senti o sangue subir, quente, rápido. A raiva que eu tinha contido desde a noite anterior agora encontrava espaço.
Não aquela raiva explosiva, mas a raiva firme de quem percebe que o limite foi cruzado. Ele esteve aqui, Helena disse pálida. Esteve, confirmei. E deixou claro que sabe. Entrei em casa e tranquei tudo. As paredes pareciam mais finas, não de verdade, de sensação. Helena sentou-se no sofá, o corpo novamente encolhido, como se a presença dele ainda estivesse ali. Ele não escreve, ela murmurou. Ele faz questão de aparecer. Olhei o relógio. Ainda faltavam horas para meus filhos voltarem. Então a gente não espera isso acontecer, eu disse. Hoje não. Peguei a mochila de novo. Você confia em mim? Perguntei. Ela levantou os olhos, assustados e firmes ao mesmo tempo. Depois de tudo, sim. Então arruma o mínimo. Continuei. A gente vai sair daqui antes que eles cheguem. Para onde? Para onde ele não espera. Pelo menos não hoje. Ela se levantou rápido. O movimento decidido dela me atingiu mais do que qualquer agradecimento. Não era submissão. Era parceria. Enquanto ela pegava algumas coisas, eu sentei na beira da cama por um segundo. Fechei os olhos. Pensei nos meus filhos. Em como eu explicaria. Em como eu protegeria. Levantei. Quando Helena voltou, pronta, ouvi um carro passando devagar na rua. O som fez algo dentro de mim endurecer. É agora, eu disse. Saímos pela porta dos fundos, o coração batendo no ritmo errado, mas batendo. Eu sabia que aquilo não era fuga. Era reposicionamento. Às vezes, sobreviver exige movimento. Enquanto caminhávamos, senti algo que eu não sentia havia anos. Não era certeza, era compromisso. E eu entendi, com uma clareza dura e tranquila, que aquela história não era mais só sobre ajudar alguém. Era sobre quem eu estava disposto a ser quando o sorriso já não bastava. A casa da minha irmã ficava do outro lado da cidade, num bairro antigo onde as ruas ainda tinham árvores grandes e calçadas irregulares. Eu não ia lá havia meses. Não por briga, não por distância emocional, por cansaço. A vida vai estreitando os caminhos até a gente só circular entre trabalho, casa e sobrevivência. Ainda assim, era o único lugar que me pareceu seguro o bastante naquele momento. Fomos de ônibus. Não por falta de carro. Eu tinha um. Mas por instinto. O carro era previsível demais. Rotas conhecidas. Placas memorizáveis. O ônibus nos diluía no mundo. Helena sentou ao meu lado, o olhar sempre atento às janelas, como se cada esquina pudesse revelar uma ameaça. Eu segurava a mochila entre os pés, não porque tinha algo valioso ali dentro, mas porque ela simbolizava a decisão tomada. Não se larga uma decisão no banco do ônibus. Ele vai ficar furioso, ela disse sem me olhar. Furioso ele já está, respondi. A diferença agora é que não estamos parados. Ela assentiu, os dedos entrelaçados com força demais. O veículo sacudia, e cada solavanco parecia deslocar algo dentro de mim também. Não era medo puro. Era a sensação de estar avançando num terreno onde eu nunca tinha pisado. Eu sempre fui o homem que contorna, que adia, que aguenta. Agora eu estava enfrentando. E isso tem um custo. Descemos 2 quadras antes do destino. Outra decisão pequena, mas necessária. Caminhamos o restante do trajeto em silêncio. Quando toquei o interfone, senti uma estranha mistura de alívio e vergonha. Alívio por não estar sozinho. Vergonha por aparecer com problemas nas mãos depois de tanto tempo afastado. Augusto? A voz dela soou surpresa. Sou eu. A porta abriu. Minha irmã me olhou dos pés à cabeça, depois para Helena, depois voltou para mim. Não fez perguntas ali, apenas abriu espaço. Entra. Lá dentro, o cheiro de comida simples e casa vivida me atingiu como um soco manso. Helena pareceu relaxar um pouco, como se o corpo dela reconhecesse um lugar onde o perigo não tinha entrado ainda. O que aconteceu? Minha irmã perguntou, agora mais baixa. Eu contei, não tudo, mas o suficiente. Ela ouviu sem interromper, o rosto endurecendo a cada detalhe novo. Quando terminei, ficou alguns segundos em silêncio. Vocês ficam aqui, disse. O tempo que precisar. Helena levou a mão à boca, emocionada. Eu agradeci com um aceno. Palavras seriam pouco.
Mas o cerco não respeita paredes emprestadas. Meu telefone vibrou. Número desconhecido. Não atendi. Vibrou de novo. Helena me olhou. Eu balancei a cabeça, dizendo não. O telefone parou. Alguns segundos depois, uma mensagem apareceu. Você está se metendo onde não deve. Meu peito apertou, mas a clareza veio junto. Ele tinha encontrado o rastro. Talvez não o endereço exato, ainda. Mas estava perto. Gente assim não suporta perder controle. A perda vira obsessão. Ele sabe, eu disse. Minha irmã fechou a expressão. Então a gente adianta o próximo passo. Qual? Ela respirou fundo. A polícia. De novo. E alguém para cuidar de vocês hoje. Helena se encolheu ao ouvir a palavra. Eu coloquei a mão sobre a mesa, firme. Agora, eu disse. Antes que ele faça algo maior. Saímos outra vez. A tarde estava avançada, e o céu começava a ficar pesado. Não chovia, mas prometia. No caminho, pensei nos meus filhos, no relógio, no tempo correndo em direções diferentes ao mesmo tempo. Na delegacia, tudo pareceu mais concreto. O papel do muro, as mensagens, o histórico. Helena falou com mais firmeza dessa vez. Não porque estivesse menos assustada, mas porque estava cansada de ser empurrada. Enquanto ela prestava depoimento, eu fiquei sentado, observando o ambiente. Pessoas esperando. Histórias cruzadas. Ninguém ali estava inteiro. Pensei em quantas vezes eu tinha reclamado da minha vida sem perceber que o mundo carregava dores paralelas, invisíveis. O policial que nos atendeu foi direto. Ele já descumpriu medida antes, disse. Isso pesa contra ele. E hoje? Perguntei. Hoje vamos agir. A palavra agir ecoou em mim de um jeito estranho. Não como promessa, mas como risco controlado. Quando saímos, o celular vibrou de novo. Desta vez, número conhecido. Meu filho. Atendi na hora. Pai? A voz dele estava diferente. Onde você tá? Meu coração apertou. Já te explico. Respondi. Você tá bem? Tô. Mas um homem veio aqui, perguntando de você. O mundo parou por um segundo. Onde ele tá agora? Perguntei, controlando a voz com tudo que eu tinha. Foi embora. A tia mandou a gente ficar dentro. Respirei fundo. O cerco tinha alcançado o ponto que eu mais temia. Escuta, eu disse. Não abre a porta para ninguém. Para ninguém. Eu tô chegando. Desliguei e olhei para Helena. Ela entendeu sem eu dizer nada. Ele foi atrás deles. Ela sussurrou. Não vai ficar assim. Respondi. Não hoje. Voltamos rápido. Cada minuto parecia um teste de resistência. Quando cheguei à casa da minha irmã, meus filhos estavam sentados no sofá, tensos demais para crianças. Abracei os dois com força. Forte demais, talvez. Mas precisava. Tá tudo bem agora, eu disse, mesmo sabendo que agora era uma palavra frágil. Pouco depois, 2 viaturas pararam na rua. O homem foi localizado ainda naquela noite, a poucas quadras dali, insistindo em saber onde Helena estava. Não houve cena dramática. Não houve gritos. Houve algemas. Houve registro. Houve consequência. Quando a porta se fechou atrás dos policiais, o silêncio que ficou não era ameaçador. Era exausto. Helena sentou-se e começou a chorar. Um choro que não pedia socorro, apenas saída. Eu não disse nada. Minha irmã trouxe água. Meus filhos observaram de longe, entendendo mais do que eu gostaria. Mais tarde, quando tudo finalmente desacelerou, sentei sozinho na varanda. O corpo doía. A mente também. Mas havia algo novo ali. Não era paz. Era coerência. Eu tinha passado a vida inteira sorrindo para esconder o desmoronamento. Agora, pela primeira vez, eu tinha deixado a estrutura aparecer. E, surpreendentemente, ela tinha aguentado. Helena se aproximou. Eu não sei como agradecer, disse. Não agradece. Respondi. Continua. Ela assentiu. Olhei para dentro da casa. Meus filhos conversavam baixo com a tia. Estavam seguros. Por hoje. E eu soube, com uma certeza silenciosa, que o último capítulo não seria sobre perigo.
Seria sobre o depois. Sobre o que se constrói quando a noite passa e a gente permanece de pé. A manhã seguinte não trouxe alívio imediato. Trouxe silêncio. Não aquele silêncio tenso, cheio de passos imaginários e portas prestes a serem abertas à força. Era um silêncio cansado, como o de um corpo que finalmente pode sentar depois de correr por tempo demais. A casa da minha irmã acordou devagar. O cheiro de café veio primeiro, depois o som de panela, depois vozes baixas. A vida retomava o ritmo com cautela, como se também estivesse avaliando se era seguro continuar. Eu dormi pouco, mas dormi. E isso já era mais do que eu vinha conseguindo há anos. Meus filhos acordaram juntos, algo raro. Sentaram à mesa sem brigar, sem pressa, como se tivessem envelhecido um pouco durante a noite. Crianças fazem isso quando o mundo mostra as garras cedo demais. Observei os dois com atenção, sentindo uma pontada no peito, culpa misturada com orgulho. Eu não tinha conseguido protegê-los de tudo, mas tinha conseguido não virar o rosto. Helena apareceu logo depois. Os olhos inchados denunciavam o choro da noite anterior, mas havia algo diferente nela. Uma postura menos curvada. Um cansaço que não era mais só medo. Era a exaustão de guerra encerrada, pelo menos por enquanto. Bom dia, ela disse, quase tímida. Bom dia, respondi. Sentamos todos à mesa. Café, pão, manteiga. Coisas simples. Ritual antigo. A normalidade como reconstrução. Ninguém comentou diretamente sobre o que tinha acontecido. Não por negação, mas por respeito. Algumas dores precisam esfriar antes de ganhar palavras. Depois que meus filhos foram para o quarto brincar, Helena ficou comigo na cozinha. O sol entrava pela janela lateral, desenhando sombras nos azulejos. Eu notei como aquela luz parecia diferente da do dia anterior. Não mais acusadora, apenas presente. Eles sabem, ela perguntou. Sabem que algo sério aconteceu. Respondi. Não todos os detalhes. Ainda não. Ela assentiu. Eu não queria... Eu sei. Interrompi. Mas não adianta mais querer desfazer. Agora é seguir. Ela respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar. Ele vai ficar detido por enquanto, disse. O policial explicou. Não é garantia de nada, mas é tempo. E tempo, para mim, já é muita coisa. É, concordei. Tempo muda, gente. Ou pelo menos muda cenário. Houve um silêncio confortável entre nós. Não íntimo demais. Não distante. Um silêncio de parceria inesperada. Augusto, ela disse depois de alguns segundos. Posso te fazer uma pergunta difícil? Pode. Você não parece surpreso por tudo isso. Só cansado. Como se já tivesse esperado algo assim a vida inteira. A pergunta me pegou desprevenido. Não porque fosse errada, mas porque era precisa demais. Eu passei anos ignorando os sinais. Respondi devagar. Não de violência como a sua, mas de esgotamento, de tristeza, de solidão. Eu sempre achei que se eu sorrisse o suficiente, tudo se ajeitaria sozinho. Ela me observava com atenção. E não se ajeitou, completou. Não, concordei. Só se acumulou. Fiquei alguns segundos em silêncio antes de continuar. A diferença é que ontem à noite eu parei de fingir. Não para o mundo, para mim. Helena assentiu, com os olhos marejados, mas sem chorar. Eu também, disse. Fugir não é parar de fingir. É só mudar de palco. As palavras dela ficaram comigo. No fim da manhã, levei meus filhos para caminhar um pouco no quarteirão. Precisávamos respirar ar aberto, lembrar que o mundo não se resumia a salas fechadas e viaturas. Eles andavam próximos de mim, mais atentos do que o normal. Pai, o mais velho disse. Você ficou com medo? Parei de andar. A pergunta merecia respeito. Fiquei, respondi. Muito. Ele pareceu pensar nisso. Mas você fez mesmo assim. Fiz, disse. Porque tem coisas que a gente faz com medo mesmo. Ele assentiu, como se guardasse aquela frase para usar no futuro. Quando voltamos, Helena estava falando ao telefone, a voz firme. Era alguém de apoio. Alguém que eu não conhecia, mas que parecia conhecer bem aquele tipo de situação. Quando desligou,
Ela sorriu de leve. Tenho para onde ir, disse. Não hoje, mas em breve. E acompanhamento. De verdade. Senti algo estranho no peito. Alívio, talvez. E uma pontada de algo parecido com despedida. Fico feliz. Respondi sincero. Ela me olhou por um segundo a mais do que o necessário. Você mudou minha rota, disse. Mesmo que não continue nela comigo. Você já estava mudando. Respondi. Eu só abri uma porta. Ela sorriu. Um sorriso inteiro, apesar de cansado. O resto do dia foi feito de pequenas coisas. Almoço simples, conversa solta, silêncio confortável. À tarde, sentei sozinho no quintal, observando meus filhos rirem por qualquer bobagem. O som deles era diferente agora, mais precioso. Não porque antes não fosse, mas porque eu estava presente para ouvir. Pensei na minha vida antes daquela noite. Na rotina apertada, nos sorrisos automáticos, no medo constante de não dar conta. Pensei em como eu achava que aguentar tudo sozinho era força, e em como eu estava errado. A força, descobri, não estava em sorrir enquanto desmoronava. Estava em admitir a rachadura. Helena se aproximou com uma xícara de café e sentou ao meu lado. Obrigada, disse pela última vez naquele dia. Cuida de você, respondi. Ela assentiu. Não como promessa vaga, como compromisso. Quando a noite caiu, não houve tensão. Não houve barulhos suspeitos. Apenas o som comum do mundo seguindo. Meus filhos dormiram tranquilos. Eu fiquei um tempo acordado, olhando o teto, mas sem aquele aperto no peito que me acompanhava há anos. Eu não tinha todas as respostas. Não sabia como seria o amanhã. Ainda havia contas, idade, cansaço. Nada disso tinha desaparecido, mas algo essencial tinha mudado. Eu não estava mais sorrindo para esconder a dor. Eu estava vivendo com ela à vista. E, curiosamente, ela doía menos assim. Antes de apagar a luz, pensei naquela frase que eu repetia para mim mesmo todas as noites. Só mais um dia. Dessa vez, ela soou diferente. Não como resistência, mas como escolha.